Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Vamos debater o racismo na sociedade brasileira. Os nossos convidados são o vereador Renato Cinco, a professora do Departamento de História da PUC-Rio, Yamara da Silva Viana, e a professora de História da Rede Faetec, Janete Santos Ribeiro. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no Rio TV Debate Virtual. Eu gostaria de lançar uma questão que é comum para os três participantes, né? A definição tão importante do racismo estrutural. Podendo começar com a Yamara ou com a Janete, como vocês se sentirem mais à vontade. Não sei. Bom, posso começar, né? Pode começar. Então, vamos lá. Racismo estrutural. Eu, como sou professora de educação básica, eu vou dar um exemplo. Até porque pode ser que algum estudante de ensino fundamental ou médio esteja nos assistindo. E se tiver, olha, um alô para todo mundo que está em casa, um alô para todo mundo que está aqui, né? Vereador, Renato Cinco, Yamara. O Renato Cinco, em 88, eu participei da marcha Nada Mudou, Vamos Mudar. Eu era uma das pessoas que estava na organização dos comitês, então eu estava no comitê de Niterói, porque o movimento negro a qual eu estava afiliada, que tem a ver com Iedo Ferreira, Mauri Mendes Pereira, o grupo entendia que a gente tem que ir aonde o povo está. Então, nós organizamos diversos comitês no estado do Rio para a gente trazer, eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar entre aspas, tá? A massa negra para presidente Vargas. E eu não gosto porque eu me entendo como uma professora da tríade academia, escola básica e ativismo, e sem hierarquias. E aí me parece que quando você usa a expressão massa, você pressupõe que tem um grupo pensante e uma massa que tem que ser moldada conforme o desejo, né, desse grupo pensante, mesmo que esse desejo esteja respaldado pela ciência. E aí, assim, o vereador, nos 25 anos, né, da marcha, nos honrou com uma menção honrosa na Câmara. Então, saudando aqui, eu tenho um exemplo muito prático que acontece na escola. E assim, há 15 dias atrás, circulou pelas mídias tanto o Facebook quanto o Twitter. O Twitter criou que aí eu não sei, uma hashtag exposed, em que as pessoas poderiam denunciar assédio. E aí eu trabalho numa escola pública e sou aposentada de uma outra escola pública. Então, em ambas as escolas, surgiram muitas denúncias muito sérias de assédio, não só moral, como sexual. Numa dessas escolas, num projeto significativo sobre intervenção não, que essa palavra é muito forte, mas um projeto significativo para lidar com as leis 10.639 e 11.645, que tornam obrigatório o ensino de história afro-indígena, e o projeto ele é um respiro dos estudantes. Os estudantes, num momento desse de boom de denúncias, num momento que não se sentiu acolhido e acolhida, botou em xeque todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo para implementar as leis. E isso faz parte do racismo estrutural, e eu vou explicar por quê, e não me alongar mais, porque é isso, né? Acho que a professora fala demais. A gente não consegue entender o racismo à brasileira. Ele está tão nas nossas entranhas,
tão no nosso cotidiano, é tão complexo, que ao a gente se sentir dentro da escola oprimido e oprimida, quer pelo cabelo, não é isso? Quer por você não se sentir, não ver a tua história refletida nos murais, nos livros didáticos. Você, quando vê uma professora ou um professor falando sobre essa história, mesmo que esse professor esteja respaldado e respaldada por um conhecimento que está em disputa, você questiona. E no momento que você tiver que dizer que isso não é história, que isso não é bacana, você vai atacar aquele professor e aquela professora que está fazendo o seu trabalho, dizendo que esse professor e essa professora está de mimimi, que isso não é conteúdo válido. O nosso racismo estrutural, ele faz isso, porque ele diz, e a gente acaba não sabendo, muitas das vezes, como agir, o que é potente ou não para a gente se sentir vivo. Ele invisibiliza as lutas e as nossas histórias e, por conseguinte, nos invisibiliza enquanto sujeitos produtores de conhecimento válido. Perfeito. Então, eu passo agora a palavra a Yamara, até mesmo para a gente ter um contexto de um caso recente, noticiado, né, na imprensa, de uma aluna, né, uma adolescente do Colégio Franco-Brasileiro, ou seja, ela tocou também nessa questão do racismo estrutural, né? É um caso pontual, mas serve também para exemplificar, Yamara, uma questão que é perpetuada ao longo das gerações. Quero agradecer, né, o convite de poder dialogar aqui, falar de uma questão que faz parte de uma construção histórica, né, na sociedade brasileira, e não por acaso hoje, né, emerge de forma tão violenta. Né? Então, muito bom que a Janete colocou como exemplo, porque nós vivenciamos a questão do racismo estrutural. Acho que a própria palavra já traz um pouco, né, do que pode significar. A grande questão é nós refletirmos sobre o que isso significa na nossa vida prática. A Janete trouxe um exemplo muito usual, muito cotidiano, né, usando aí um pouco da Grada Quilomba, que trabalha a questão do racismo cotidiano. Embora ela trabalhe a Alemanha, a gente verifica o que ela está trabalhando lá e verificando lá como racismo cotidiano, nós vivenciamos isso aqui no nosso cotidiano também. Tá? Então, o racismo estrutural é algo que está amalgamado, né, numa cultura da sociedade brasileira, de tal forma que as pessoas não conseguem sequer perceber que cometem o racismo. Então, a Janete deu um exemplo muito claro aí, né, do que a gente pode vivenciar nas escolas, mas nós temos muitos outros, né, com palavras, né, com frases racistas que as pessoas cometem, o medo de que a gente sente quando se aproximam alguns meninos, né, de negros ou pardos, e a pessoa segura a bolsa automaticamente. Isso, na verdade, demonstra, né, que nós vivemos numa sociedade marcada pela construção histórica dos mais de 350 anos de escravidão pela qual nós passamos. E o fato do Brasil ter sido o último país a acabar com a escravidão de seres humanos, e aí a escravidão moderna é uma escravidão voltada para a população africana, é claro que isso está diretamente associado ao que nós entendemos hoje como racismo estrutural. Ou seja, ele vai para além de se pensar o racismo cotidiano, o racismo institucional. Porque o institucional está ligado às instituições. E aí, não por acaso, a gente pensa a questão das cotas como sendo primordiais, não só para escolas, para universidades, mas também para algumas empresas. Porque se nós olhamos para determinadas empresas, quem são os sujeitos que ocupam determinados cargos? Então, aí nós temos uma questão que é extremamente séria para nós pensarmos. Então, o racismo estrutural ele vai muito mais fundo, né, nessa questão da construção do que é a sociedade brasileira. Embora nós sejamos 54% da população, nós somos os que mais morremos, nós somos os que mais somos presos, nós somos as mulheres que mais sofremos feminicídio. E isso em 2014 chama atenção, porque logo depois da lei do feminicídio, né, por uma pesquisa feita pelo IBGE, eu acho que pelo IPEA, não me lembro agora, né, com muita clareza, mas foi uma pesquisa realizada que eu estava analisando, chegou-se à conclusão de que após a lei, em 2014, eu acho, não lembro muito bem, né,
chegou-se à conclusão, a partir da pesquisa, que houve uma diminuição de 10% do feminicídio entre as mulheres brancas e um aumento de 14% do feminicídio entre as mulheres pretas. Então, isso é extremamente significativo. Mas em que momento a sociedade brasileira para pensar sobre essas questões? Não é? Porque quando a gente começa a pensar por que esse racismo é estrutural, a gente tem que voltar na história, não tem como. Né? Eu estou falando do ponto de vista, né, de historiadora que sou, mas também de professora. Né? Eu gosto de falar desse lugar. Né? Ser professora, ser educadora é algo extremamente relevante para mim, é o meu chão, é onde eu me encontro. Não é? Mas é pensar que essa história, né, que foi construída, né, ela trouxe para o século XXI, para a sociedade atual, marcas indeléveis. E é essa a grande questão que nós temos. Porque olhar para o corpo negro hoje, né, significa olhar para o corpo que é perigoso. É aquele corpo que você tem que ter cuidado, é o corpo que resiste ao trabalho, é o corpo que pode ser açoitado, que pode, de repente, né, ser espancado. Tem que ser no elevador, né, Yamara? Exatamente, aquele que tem que ser excluído. Não é? Então, assim, nesse sentido, isso foi uma construção ao longo do tempo. Em que momento a sociedade brasileira parou para poder pensar sobre essas questões? E não que o povo negro nunca tivesse pensado, né? Ele sempre se reuniu, se a gente for voltar historicamente, não é? A questão de se colocar contra a própria escravidão já acontece no século XVI. Logo depois dos primeiros escravizados chegarem, nós temos registros históricos de formação de quilombo no Brasil. Isso é um não à escravização. É um não muito claro. Mas aonde isso aparece? E aí a Janete trouxe um outro elemento que eu acho extremamente relevante, que é a Lei 10.639. Embora nós tenhamos uma lei, desde a primeira lei da República, que é 1890, a primeira Constituição Republicana, que é de 1891, que está dizendo dos direitos do cidadão, da liberdade de credo, nós sabemos que nós temos lá o Código Penal um ano anterior, que está, né, que entra em contradição com essa Constituição e que, na prática, a letra da lei não se mostra. Esse é um ponto. E aí eu acho que eu gostaria de tocar justamente nessa questão. Nós temos uma legislação que nos protege, racismo hoje é crime, mas por que nós vivenciamos o racismo cotidiano? Né? Porque ele é estrutural. E aí, as ações que nós precisamos, de fato, na sociedade, elas estão vinculadas a uma modificação da própria cultura. E, para isso, demora-se muito tempo. Historicamente, foi ontem que a princesa Isabel assinou a lei. E aí é interessante também trazer um outro documento histórico que eu acho riquíssimo, que é uma carta que foi escrita pelos libertos de Pati de Alferes, em 19 de abril de 1889, portanto, quase um ano depois da assinatura da Lei de 13 de maio, no qual os escravos vão dizer: não foi a rainha que nos deu a liberdade. Eles estão se referindo a Isabel. É um documento que se encontra hoje na Casa Rui Barbosa. É um documento riquíssimo, belíssimo. E assinam esse documento 11 libertos. O primeiro deles ainda põe entre parênteses, preto. E aí a gente pensa a questão do significado da identidade. Né? Quem eu sou dentro dessa sociedade? Ele se sabia liberto, se sabia preto, e ele conhecia, né, toda a questão da construção daquela sociedade. O que eles estão exigindo ali? Educação para os seus filhos. Mas antes disso eles dizem, a liberdade não foi dada pela rainha, princesa Isabel. A liberdade foi conquistada pelo povo. Isso, para mim, demonstra o quê? Primeiro, eles estão organizados. Isso lá, século XIX. Tá? Então, o Brasil ainda não era uma república, abril de 89. Os caras estão organizados, se são libertos, a condição jurídica já diz, eles haviam sido escravizados. Porque, nesse contexto histórico, livre era o branco que nascia livre. Uma vez escravizado, ainda que você comprasse a sua liberdade ou ela lhe fosse dada pelo seu senhor, você não se tornava livre. A sua condição jurídica era escravizada, era uma forma de hierarquizar. Essas hierarquias ainda permanecem na sociedade hoje, de tal forma que, para algumas empresas, aquele negro que tem a pele muito clara, isso também é estrutural, né? Porque quando a gente olha para o negro de pele retinta, a gente não vê em alguns lugares. Se a gente olha nas universidades, quem são os alunos? Mesmo depois da questão de cotas, da questão do debate público,
Isso é extremamente relevante, esse debate público, para que a gente possa dirimir, para que a gente possa repensar, ressignificar o que é ser negro na sociedade brasileira. Não é? Então, essa carta, eu acho que demonstra essa organização, né, da população negra, né, muito antes do que a gente vem discutindo. Porque, claro, o movimento negro que surge no século XX, ele vai ser extremamente relevante para que a Lei 10.639 acontecesse, para que o racismo fosse considerado crime na Constituição de 88. Mas muito antes desses elementos, desses sujeitos históricos que vão fazer a diferença para a sociedade brasileira, que tange aí a formação do racismo estrutural, muito antes, escravizados e libertos estão lutando por uma condição melhor dentro dessa sociedade. Eles não só sobreviviam, reagiam, eles agiam. E mais, eles vão dizer, a gente tem direito aos 5% da lei de 1871, a conhecida lei do ventre livre, e a partir dela a gente quer que esses 5% que não foram usados sejam levados para a educação dos nossos filhos. E aí a gente vai entrando, porque eu lembrei da educação, a Janete mencionou a educação, e é um fator fundamental. Se a gente quer ressignificar esses valores, ressignificar os olhares e a visão de mundo que se tem com relação aos negros, não só na sociedade brasileira, mas no mundo, é por meio... A educação não vai mudar a sociedade, mas eu acredito que é uma forma de ajudar a gente ressignificar algumas questões. E, Amara, perfeito. Então, com todo esse contexto histórico, eu gostaria de passar, então, a palavra ao vereador, para que ele também trouxesse esse conceito da questão do racismo estrutural, até mesmo para a gente analisar a necessidade do Brasil reparar danos históricos. Vereador. Obrigado, Sérgio. Em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite para estar participando aqui do debate e dar os parabéns à TV Câmara pela pauta. É uma pauta absolutamente fundamental que a TV Câmara tem que estar contribuindo também, né, para que esse debate aconteça. Né? E um prazer muito grande estar aqui conversando com a Yamara e com a Janete. Né? Eu queria, primeiro, só dizer que a fala da Janete me remeteu a duas memórias pessoais importantes. Né? Uma porque você falou do cabelo, Janete. E apesar de eu não ter muito cabelo mais hoje, né, eu acho que eu conheci o racismo através do meu cabelo, né? Porque era o meu cabelo que era o foco da provocação na sala de aula, ainda no ensino primário, né? Com aquela brincadeira de puxava o meu cabelo e ficava falando, puxa, estica, solta e enrola, né? Era assim que eu conheci o que é o racismo do meu ponto de vista pessoal. E você falou também dessa atividade que nós oferecemos as moções de congratulação, né, aos organizadores da Marcha de 1988. E aí são duas memórias ao mesmo tempo, tá? Porque, para você ter uma ideia, eu fui na marcha, né, e a minha primeira passeata tinha sido em março de 88, no movimento estudantil. Em maio de 88, eu estava na marcha na Presidente Vargas e eu fui fazer 14 anos no dia 25 de maio. Né? Então, eu estava lá naquela marcha, eu ainda tinha 13 anos, né? Estava lá com vocês na marcha. E aquela solenidade foi a primeira solenidade do nosso mandato. E a gente, junto com as moções, a gente também deu a medalha Pedro Ernesto, que é a maior condecoração da cidade, pós-mortem, né, para os trabalhadores negros escravizados que fizeram o reflorestamento do Parque da Tijuca, né, que a gente queria estrear o nosso mandato, né, afirmando uma pauta ecossocialista e libertária, né, então misturando tudo, a floresta, o escravo, né, porque é a partir daí que a gente vai construir o novo. Né. No aniversário da cidade, né, de 465 anos, eu ofereci a medalha Pedro Ernesto, fizemos uma atividade linda no Pedro II, com as turmas de história do Pedro II. Nós demos a medalha Pedro Ernesto para o cacique Aimberê, que foi o líder da Confederação dos Tamoios, né, que foi... Os Tamoios, inclusive, muita gente confunde, acha que era um povo. Né? Não, os Tamoios era uma confederação de vários povos indígenas que se levantaram, fizeram guerra durante 8 anos contra a invasão portuguesa, né? E o estopim foi a luta contra a escravidão dos povos indígenas nas fazendas do Brás Cuba, né? Na capitania de São Vicente. Então, eu quis fazer esse gancho,
porque eu respondo essa questão do racismo estrutural, porque eu acho que o racismo é estrutural porque ele é estruturante. Por que é tão difícil combater o racismo na nossa sociedade? Porque ele é estruturante. Nós vivemos, né, sob a hegemonia de um modo de produção, que é o modo de produção capitalista, que tem, na sua gênese, a invasão das Américas. Né? A invasão dos europeus nas Américas foi o que produziu, né, o processo de acumulação de capital que fez depois a Revolução Industrial, né? Inclusive a Revolução Técnico-Científica. Né? Foi uma acumulação absurda de capital, produzida, né, pela invasão do território das Américas, pelo extermínio e escravização da população que aqui habitava e pelo sequestro de milhões de africanos para virem fazer parte desse jogo colonial. Né? E o capitalismo ele se expande através da atividade colonial. Então, se a gente olhar bem, o racismo ele foi espalhado, né? Esse racismo. O racismo é uma coisa antiga, né? Tem vários racismos ao longo da história, explicações complexas que acho que não interessam tanto, porque importa mais a gente entender o racismo que a gente vive. Né? Então, o racismo que a gente vive ela tem essa origem colonial, né? Essa importância fundamental para a própria existência da Revolução Industrial, e ele se espalha pelo mundo através do colonialismo e vai ganhar formas diferentes, né, em função da opressão que tá sendo colocada. Né? Mas ele aparece. Né? Como é que você vai justificar a ocupação inglesa da Índia, se não, né, destruindo a identidade do povo hindu, né, se não colocando o povo hindu numa condição de povo inferior que precisa, né, ser civilizado pelos ingleses. Né? Esse é um processo que estrutura o capitalismo em toda a sua origem, todo o seu processo colonial. E muitas diferenças acontecem hoje em função também dos papéis que os países passaram a ter no processo de desenvolvimento do capitalismo. Para nossa desgraça, o nosso papel não mudou. Nós estamos, desde a invasão em 1500, cumprindo o papel de sermos uma colônia produtora de matéria-prima. A gente pode mudar os nomes das coisas, né? Não chama mais de plantation, chama de agronegócio. Não chama mais de matéria-prima, chama de commodities. Mas, né, o que domina a sociedade brasileira hoje? Fundamentalmente é essa característica. A transição, né, desse período, vamos dizer assim, do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial e depois para o capitalismo financeiro no Brasil, ela se deu sem que o Brasil mudasse a sua posição periférico de colônia, de fornecedor de matérias-primas, e sem que se constituísse no Brasil classes sociais capitalistas modernas querendo transformar o Brasil em outra coisa. Né? Então, qual é o grande problema histórico aqui? É que, como nós continuamos nessa condição de periferia do sistema capitalista, né, nós temos uma população hoje que o nível de pobreza, de miséria da nossa população, ele é explicado, de certa maneira, porque a gente precisa, né, para sustentar uma classe dominante rica, que a exploração tem que ser muito maior do que nos países centrais. Então, não tem como. Qual é o grande nó? Não tem como a gente mudar a vida do povo brasileiro nos aspectos mais fundamentais sem sair da condição de colônia, de país da periferia do sistema. E aí, como é que a gente faz isso? Tentando ir para o centro do sistema? Bom, o centro do sistema não quer a gente lá. As nossas classes dominantes não querem fazer essa disputa. Elas estão há 500 anos felizes em ser capatazes, em ser feitores, né, de antigos feitores para feitores modernos. Né? Então, esse é um nó enorme. E aí, só para não ficar muito longo, eu só queria, inclusive, né, até porque estamos aqui dialogando com duas mulheres negras, chamar a atenção também como que o machismo também é estrutural, porque é estruturante da nossa sociedade. Né? A exploração do trabalho, né, dos negros e das mulheres, especialmente das mulheres negras, fazem parte, inclusive, né, vamos dizer assim, da condição
né, para a exploração do trabalho no Brasil ser tão intensa, né? Porque, só para dar um exemplo, imaginem que o trabalhador, né, ele precisasse, o trabalhador homem, né, cuidar da própria casa, né? Ou ele ia ter que trabalhar menos horas, ou ele ia precisar ganhar mais para poder remunerar, né, de maneira, né, decente quem fizesse esse trabalho para ele, né? Mas quando ele tem em casa uma mulher com seu trabalho doméstico absolutamente desvalorizada, né, garantindo que ele possa ser explorado ao máximo na fábrica, porque tem a mulher dele sendo explorada ao máximo dentro de casa, e depois, né, com o desenvolvimento da história, na fábrica também e dentro de casa, né? Isso barateia o valor da mão de obra, permite que a nossa exploração seja tão intensa como ela é. Então, eu acho que o racismo e o machismo, eles são estruturais, porque eles são estruturantes da nossa sociedade. E como os fundamentos da construção, né, desse campo de escravos mal disfarçado de país que nós temos aqui, né, como a gente não consegue mudar essa condição fundamental, a gente, né, continua enfrentando o racismo e o machismo, né, no centro da problemática nacional. Desculpa aí se eu me alonguei. Imagina, foi ótima aula. Janete, trazendo então todo esse embasamento histórico para os dias de hoje, a gente observa uma comoção em vários países. A gente tem o exemplo dos protestos nos Estados Unidos, os nossos exemplos também, né? Como eu já falei, da questão da jovem de um colégio aqui no Rio de Janeiro, tem o menino João Pedro que foi baleado em operação policial dentro de casa, tem o outro menino, Miguel, que caiu do 9º andar, né, devido à negligência de uma patroa. Enfim, eu queria que você trouxesse uma análise sobre o que a gente pode mudar para construir uma sociedade mais justa em relação a essa questão. Bom, primeiro, acho que não tem um primeiro e um segundo nessa história, não. Tem elementos que vão se juntando. Eu venho me perguntando muito o que é necessário, o que é necessidade e desejo para a população negra. Me parece que essa é uma questão que a gente tem que colocar, né? Assim, porque se fala muito do neoliberalismo como tendo se desenvolvido a partir dos desejos numa sociedade em que a gente sequer tem as necessidades básicas sendo atendidas. E aí eu estou pensando pela questão da ascensão dessa população negra. Como que essa população negra que ascendeu economicamente, até para provocar um pouquinho o vereador, porque eu tenho uma outra questão também que na minha cabeça não está resolvida, o que vem antes, se é a classe ou a raça. Sabe? Na história do Brasil, eu fico meio... Na verdade, na história mundial, tá? Eu fico pensando sobre essa questão quando a gente vai lá para a igreja e traz, por exemplo, Santo Agostinho como um santo negro que estrutura a Igreja Católica, e esse conhecimento é negado a gente. Então, me parece que a gente pensar essa hierarquia racial e essa omissão da história, ela vai além da gente pensar essa estruturação burguesa, tá? Enfim, é só uma provocação mesmo, que é uma provocação para mim também. Então, assim, esse é um enfrentamento de pensar o que é básico, né? O que é necessário e o que está no nível do desejo, né? Tem uma outra questão que me parece que é fundamental, e aí hoje de manhã eu estava vendo a notícia da empresa que trouxe uma esponja chamada Crespinha. E isso nos remete ao racismo estrutural. Por quê? Primeiro que, assim, nos remete aos nossos cabelos crespos. E se eu estou falando de esponja, eu estou falando de quê? De um lugar social que já foi dito por um ex-presidente que ele se sentia legítimo para falar sobre relações raciais porque ele tinha um pé na cozinha.
E o pé na cozinha, naquele contexto, era o quê? Era o lugar naturalizado aonde deveriam estar, principalmente as mulheres negras. Não é isso? Mulheres negras que, enquanto os homens estavam indo para as indústrias e suas mulheres trabalhando, ou melhor, trabalhando em casa, as mulheres negras já estavam no mercado de trabalho, não sendo remuneradas, porque estavam na condição de escravizadas. Então, essa também é uma discussão que a gente tem que pautar. Me parece que o nosso desafio é como a gente pauta essas discussões num ambiente em que a necessidade e o desejo se confundem. Como é que a Passando gente, então, como é que a passa, gente traz para as nossas famílias essa discussão, sem ser uma eu queria então discussão que a gente passar. vai buscar o mote fora, mas buscar dentro. É isso. Perfeito, Janete. Eu queria então passar justamente a sua linha de raciocínio para a Iamara, para ela conseguir alinhavar essa parte do seu pensamento. Iamara, a gente consegue ter uma sociedade mais construtivista, mais equilibrada, sem injustiças, reparando esses prejuízos históricos mencionados aqui durante o programa? Eu acho extremamente complexo, porque nós temos leis que garantem, né, o racismo, por exemplo, do qual nós estamos, né, falando, que é a nossa pauta aqui nesse momento para o debate. Nós temos leis que dizem que o racismo ele é crime inafiançável, né? Mas quantas pessoas foram presas pelo crime de racismo? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa atuar no campo, eu acho que do pensamento, da modificação, da cultura, da educação, e isso tem que ir para o debate de todas as formas possíveis, iniciando na escola, mas fugindo, não indo só. Acho que a gente tem que ir muito além, né? Eu costumo dizer que a gente tem que romper os muros da universidade, a gente tem que romper os muros das escolas, nós temos que romper os muros da academia, né? É um debate que ele tem que alcançar todos, né? Porque se a lei, por si só, né, não consegue combater o ato criminal que é, né, criminoso que é o racismo, tem alguma coisa muito errada na sociedade. E é por isso que a gente fala desse racismo estrutural. Ele está tão entranhado, tão amalgamado na sociedade brasileira que as pessoas sequer se dão conta de que cometem racismo a todo instante. Por exemplo, quando eu entro numa loja e o segurança vem me acompanhando, ou quando eu entro numa loja e a vendedora não me atende, isso sempre acontece, não é algo esporádico, não. Né? O que eles estão olhando? E aí, pensando um pouco o que a Janete está falando, que vem primeiro, a raça ou a classe? Não está escrito aqui professora doutora, pós-doutora pela UFRJ, professora da PUC. O que a pessoa olha e vê, primeira coisa, é uma mulher negra. E como foi construído dentro dessa memória e dessas histórias do Brasil, o que é uma mulher negra na sociedade brasileira? É a mulher que vai trabalhar na cozinha, é a mulher que vai ser a empregada doméstica. E aí nós vemos se refletir em casos de extrema violência, como foi o caso do menino João Miguel, né? Miguel, lá em Recife. Porque aí a gente pensa, caramba, será que se fosse um menino branco, isso teria acontecido? Né? Em que medida ser filho de uma mulher preta, ser um menino preto, filho da empregada doméstica, garante segurança? Nós temos uma legislação que nos garante isso. E, na prática, né, isso não acontece. Justamente por quê? Porque nós vivenciamos cotidianamente um racismo que é estrutural ou estruturante, como o vereador acabou de dizer. Então, assim, nós temos uma questão que ela é muito mais profunda e complexa, que somente a legislação não dá conta. Né? Vai muito além disso. E aí, nesse sentido, nós temos um trabalho árduo pela frente. Como é que nós podemos, aí é uma questão para todos nós, porque nós temos ações, movimentos, vários movimentos sociais e raciais que são fundamentais, nós temos professores que atuam diretamente falando sobre isso, a educação antirracista está crescendo gigantescamente no país, isso também acho que é uma ação muito positiva nesse sentido, mas eu acho que a gente precisa balançar de fato a estrutura da sociedade brasileira. Porque se a lei não consegue garantir que negros
né, sejam tratados de forma equitativa na sociedade, porque aí nós temos negros que ganham menos, 40% em média do que brancos, né? E aí, sendo mulher negra, a gente está lá na base, né, Janete? Bem na base dessa pirâmide, porque nós temos o homem branco como sendo, né, o ápice, está na ponta. Né? Se os negros ganham menos, as mulheres ganham menos que os homens, a mulher negra ganha muito menos. Não é? E nessa questão da própria violência que nós vivenciamos no nosso cotidiano, né, como é que esses corpos negros, né, pensantes, pessoas que agem, que trabalham, não é, que têm posições políticas, né, diferentemente do que muitos pensam, né? Cara, os negros têm posição política, sim, eles sabem se colocar, se colocam da forma deles, não vão se colocar de uma maneira que um acadêmico se colocaria, né, como um sociólogo, uma professora, historiador. Não! Né? Mas eles sabem exatamente o que é política, eles sabem exatamente o que está acontecendo, assim como eu mencionei com os libertos lá do final do século XIX. Eles sabiam o que estava acontecendo no seu entorno e não por acaso escreve uma carta para Rui Barbosa. Então, esse modo de pensar, né, que é totalmente equivocado e que também foi construído ao longo da história, como se olha para o negro, né, aquele preguiçoso que não quer trabalhar, né, que é incapacitado intelectualmente, não é capaz de desenvolver a sua intelectualidade, isso pode ser suprimido de alguma forma. E aí é pensar, né, a gente tem que mudar a base, e a base, para mim, é pensar os primeiros anos, né, de escolarização. Se a gente pega um livro didático, né, se a gente tem professores que não estão muito bem preparados para falar sobre essas questões, ou se temos professores racistas também, a gente não pode parar de pensar sobre essa complexidade do que é a sociedade brasileira. Como é que a gente vai preparar as novas gerações para que isso, né, de certa forma, se extirpe, né, se extinga na sociedade brasileira? Se o adolescente, se a criança e adolescente só vê imagens negativas com relação aos seus antepassados, que imagem ela constrói sobre si mesma? Não que essas imagens não devam estar, muito pelo contrário, faz parte da história. Tem que estar o navio negreiro, tem que estar o tronco, tem que estar a chibata, tem que estar o trabalho exacerbado, a pouca alimentação que se dava, mas também deve estar os protagonistas da história. Onde está Maria Firmina? Por que só agora eu descubro Machado de Assis como um homem negro? Isso também não é por acaso. Né? Pegando a questão da estética, que tanto a Janete quanto o vereador citaram, a questão do cabelo é uma questão que marca a identidade negra. Se no passado colonial nos foi tirado toda a identidade, porque o que caracteriza primordialmente o ser humano é a identificação, a identidade, é o nome. Né? A criança não sabe falar, mas se a mãe chamar o nome Janete, Renato e Amara, né? A criança identifica rapidamente. Ela não sabe falar, mas ela sabe que se trata dela. Para os nossos antepassados, até isso foi retirado. Então, eles perderam família, perderam filhos, esposa, perderam terra, casa, perderam o seu lugar, perderam a sua cultura, perderam a sua religiosidade e, para piorar, ainda perdem o nome. Recebem o nome católico, do qual eles, de repente, nunca tinham ouvido falar. Eles perdem tudo, inclusive a sua identidade. E aí a gente tem um ponto muito forte para a gente tratar, né? Porque como é que essa ressignificação vai ser feita no Brasil? Quem é que quer ser preto no Brasil hoje? Né? A gente tem lá no IBGE 54%. Se é autodeclaração, nós temos uma grande quantidade de meninos e meninas que não se veem negros e negras. Porque ainda nós temos essa concepção de que ser preto é tudo de muito ruim, é o ladrão, são as classes perigosas, segundo Sidney Chalub, lá no século XIX, que chega até o século XXI. Não é? Aquele menino que está indo para a praia de bermuda, chinelo, não é? Mas por ser negro, todo mundo, se ele entrar no ônibus, todo mundo meio que segura a bolsa. Então, são questões que estão muito fortemente presentes no nosso cotidiano. A grande questão é como nós, eu acho que um caminho é o que a gente está fazendo agora, né? Pôr em pauta, né, trazer para o debate, é falar sobre, não pode virar um tabu como foi durante muitos anos. Não existe racismo. Como não? Né? Para quem tem a pele preta, como eu, a gente sabe exatamente que existe. E a gente acaba lidando no nosso cotidiano com uma outra questão que é muito pior, né? Que são os silenciamentos ou o não dito. Mas para nós que estamos aqui, né, do outro lado, com a pele preta, nós sabemos exatamente o que os olhares querem dizer. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que balançar a estrutura dessa sociedade. Né? Já que o racismo é estrutural, ou a gente faz isso ou isso não vai mudar. Né? E para isso, nós precisamos dos brasileiros como um todo.
pretos e não pretos. Ou, se alguém preferir, dos que preferirem, brancos e não brancos. Não é uma questão somente, né, do grupo negro, né? Muito pelo contrário. Né? Nós precisamos de parcerias nesse momento, porque todos nós estamos envolvidos na mesma sociedade, todos nós aprendemos a ser racista desde que nascemos. Aprendemos quem são as pessoas, né, que nós devemos ter perto, quais são as pessoas que nós devemos afastar. Isso está muito... por isso que o termo, né, o conceito racismo estrutural, ele significa, ele representa muito bem isso. Ele está tão impregnado nessa cultura, de forma tão que as pessoas não percebem, né? Quando o vereador mencionou a questão do cabelo, e é uma marca do corpo negro, né? Dessa africanidade antepassada, né? Porque é uma forma também de atingir o outro, né? Nós somos o outro na concepção do mundo branco, né? Tudo que não se quer, e daí as mulheres alisam o cabelo, pintam o cabelo de louro. Então, para quem tem a pele mais clara, consegue, dentro dessa sociedade extremamente racista, transitar tranquilamente, mas para aqueles que têm a pele retinta, não. Então, para ele é negado tudo, né? É negado até mesmo emprego, o direito de sobrevivência, né? Então, é algo que a gente tem que pensar seriamente sobre isso. E eu acho que o caminho é justamente ao debate, ao diálogo, né? Pôr em pauta isso cotidianamente, é levar para as escolas, para as séries iniciais, é modificar o livro didático, né? Então, é inserir, tem que manter lá o que foi, de fato, a escravidão, mas colocar os protagonistas também dessa história. E são muitos, né? A historiografia da década de 1880, que foi 1980, desculpe, né? Que foi um marco aí, a efeméride, né? do fim da escravidão e proclamação da República, né? O golpe da República que aconteceu em 89, nós tivemos uma produção gigantesca de historiadores, sociólogos, para pensar a questão do negro na sociedade brasileira. Então, isso desde a década de 80 do século passado. E por que isso não chega na ponta para esses meninos? Como é que esses meninos e meninas vão construir uma identidade negra positiva se tudo que eles veem é sempre extremamente negativo? Né? É morte, é violência, né? É perseguição, é prisão, é violência sexual. Então, assim, são questões que são urgentes, né? São para ontem. São para ontem. E aí eu acho que nós temos que agir, né? É sair do plano, né, do pensamento, do discurso, das narrativas. É importante escrever sobre, sim, é importante falar, sim, mas nós temos que ter ações efetivas para que isso possa ser modificado. Vereador, então, com base em tudo que a Yamara pontuou em relação a esse tema, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da expectativa de mudança dentro da questão do racismo. Bom, eu queria entrar só um pouquinho na provocação da Janete, né? Primeiro assim, porque é um debate bastante complexo, longe de mim, entendeu? Não tem qualquer pretensão de resolver, né? Eu só colocar algumas coisas assim que norteiam um pouco como é que eu reflito sobre isso. Em primeiro lugar, eu sou materialista, eu não sou idealista. Eu acho que as ideias, as ideologias, elas não sobrevivem soltas no espaço, né? Elas sobrevivem porque elas representam interesses. Ainda mais quando a gente fala, né, de ideologias tão perversas, né, como o racismo ou o machismo, né? Ela, por si só, teria sido desmontada, destruída há séculos, se o debate fosse puramente no campo das ideias, né? Eu não lembro agora se foi o Mandela ou Steve Biko, que falou que ninguém nasce odiando. Todo mundo é ensinado... Foi Mandela, né? Nelson Mandela. Todo mundo, né, é ensinado a ter ódio, né? E eu acho que as coisas elas se explicam pelas disputas concretas na sociedade, pelas riquezas que são produzidas na sociedade. Acho que é assim que se organizam e reorganizam determinadas coisas que são ancestrais, né? Por exemplo, se a gente for pensar assim, em termos de história universal da humanidade, eu acho que o racismo vem primeiro, porque eu acho que o etnocentrismo nasce antes da propriedade. Os grupos já se estranhavam antes de existir propriedade e classe social, mas o racismo brasileiro nasce junto, porque os negros, os brancos, os índios não tiveram qualquer encontro aqui. Eles tiveram um encontro organizado pelo capital. Os brancos, eles não eram só brancos, eles eram
os donos do capital. Eles eram os empreendedores da colonização. Os indígenas e os africanos, os trabalhadores da colonização, no caso, trabalhadores escravizados pelo processo da colonização. Então, por mais que na nossa vida pessoal, né, um exemplo, eu não sei qual foi o americano negro famoso, que outro dia ele comentou que ele é famoso, mas ele não é o Michael Jackson. Então, o policial não olha para ele de longe e pensa, ele é negro, mas é o Michael Jackson, né? Primeiro, o policial tem que abordar ele para depois descobrir que ele é rico, né? Eu acho que no nosso dia a dia tem essa questão, mas pensando na coisa da estruturação, de como que isso se desenvolveu e como derrotar, né, o racismo. Eu não consigo dissociar uma luta antirracista, uma luta antirracista, de uma luta anticapitalista, porque é o capitalismo que tem interesse em reproduzir permanentemente, né, esses projetos de opressão, inclusive outras formas de opressão, como a LGBTfobia, também é apropriada pelo capitalismo, também serve na lógica de estigmatizar, de marginalizar e de permitir, né, a submissão desses corpos, né, aos interesses do capitalismo. Infelizmente, no caso do Brasil, uma boa parte da nossa população não serve nem do ponto de vista do capital, como exército industrial de reserva. Então, ele pode ser eliminado, ele pode ser encarcerado, né? E aí, só para concluir, colocar um outro elemento polêmico na história. O racismo brasileiro ele também é marcado pela hipocrisia, ele é marcado, né, pela sublimação, por você operar o racismo de maneiras não aparentes. E quando, em 2004, por exemplo, eu decido lutar pela legalização das drogas, pela legalização da maconha no primeiro momento, mas pela legalização das drogas, é porque, para mim, a principal operação ideológica que hoje disfarça o racismo no Brasil é as pessoas acreditarem que o Estado brasileiro luta contra as drogas. É um massacre sistemático à população negra, a juventude negra sendo disfarçada de guerra às drogas. E o mais louco, isso não foi inventado em outro país e foi trazido para o Brasil. Isso foi inventado no Brasil. A primeira lei no mundo proibindo a maconha está no Código de Posturas Municipais da cidade do Rio de Janeiro, de 1830. E a lei é claramente racista. Ela fala assim, é proibido aos escravos e outras pessoas. É proibido aos escravos e outras pessoas, né? A maconha, que eles chamaram nessa lei de Pinto do Pango. Depois, quando é feita, né, a abolição formal da escravidão, não se contempla a luta dos escravizados e dos abolicionistas, de fazer a reforma agrária, entregar as terras, né, para os escravos como indenização, como maneira de sobrevivência, quando se impõe, né, na verdade, uma continuação disfarçada de mudança, né, mas, né, se impõe, se tem um projeto de trazer a população branca para formar o proletariado brasileiro e o Estado brasileiro passa a ser oficialmente eugenista, né, chegou a funcionar no Rio de Janeiro uma delegacia de polícia chamada Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. Era o mesmo delegado de polícia que prendia o maconheiro, que prendia o pai de santo, que prendia o capoeirista, né, que pegava o pai Francisco na roda, levava para a cadeia, depois soltava ele todo quebrado, né? E essa estratégia ela precisou recuar ao longo do século XX em várias frentes explicitamente racistas, mas ela foi preservada, disfarçada de proteção à saúde pública, né? Então, hoje nós temos 800 mil jovens encarcerados no Brasil, a grande maioria negros. No início da Nova República, outra polêmica aí, como é que a gente explica que a Nova República seja mais democrática do que o regime anterior e explodiu o encarceramento de 50 mil presos para 800 mil presos? De 50 mil para 800 mil, né? A letalidade do Estado sendo ampliada cada vez mais. Fala aí, Sérgio.
Vereador, eu gostaria de agradecer todas essas informações do senhor, também como da Janete, da Iamara. Chegamos ao final do nosso programa e muito obrigado, então, por todo esse contexto histórico, análise do que a gente vive atualmente. Obrigado a todos vocês pela participação.